A sogra acabou com o casamento da minha mãe. A moça que nos conta esse relato diz que tudo começou antes dela nascer. Os pais dela se casaram em 1996. Ambos trabalhavam em São Paulo. A mãe dela, Lúcia, nasceu numa cidadezinha do interior do estado de São Paulo. Já o pai dela já nasceu mesmo na capital. E ela conta que a mãe do pai dela, a avó paterna, sempre foi uma pessoa de coração muito amargurado, de alma amargurada, uma pessoa ruim. Ela conta que quando o pai dela e os 2 tios falecidos ainda eram crianças, o pai deles, né, o avô dela, abandonou a família, foi embora de casa. E a avó dela nunca mais deixou as crianças terem contato com o pai, ter contato com o avô da moça que nos conta esse relato. Ela mesma diz que nunca conheceu o avô. Enfim, a avó dela, que aqui ela vai chamar de Rose, a avó mãe do pai dela, diz que praticava magia negra e coisas do tipo e afins. E ela lembra que quando era criança, ela não gostava de ir na casa dessa avó. Ela tinha medo e se sentia desconfortável lá. O pai dela era o único filho vivo que a avó dela tinha. E quando ele se casou com a mãe dela, a velha ficou mais amargurada ainda. Então ela fazia de tudo para causar discórdia entre os pais dela. Certa vez, pouquinho tempo depois de se casarem, os pais dela estavam procurando casa para morar lá em São Paulo, quando a mãe dele, né, sugeriu que eles fossem morar com ela. Mas diz que como a mãe dela é ligeira, deu um jeito de arranjar uma casa bem longe da velha. Por fim, acharam uma casa lá na Zona Leste e foi lá que eles conheceram, que ela conheceu os seus avós de consideração e o saudoso padrinho, que já é falecido. Tudo estava aparentemente bem, até que em 1998, a moça que nos conta esse relato nasceu. Diz que ela era um bebê bem gordinho e irritada, mas diz que era boazinha, não dava trabalho não. E ela diz que desde que pisou nesse mundo, ela nunca gostou da Rose, da avó dela, da avó paterna. E diz que criança sente, né, quando tem coisa ruim por perto, né? E ela realmente diz que sempre sentiu. Diz que um certo dia, ela ainda era um bebê de colo, eles foram fazer uma visita para Rose, para a avó dela. E estava tudo bem. Lembrando que diz que o pai dela sempre foi uma ótima pessoa, nunca agrediu ninguém. Quando do nada, assim que ele botou os pés na casa da mãe dele, que ele chegou lá, ele mudou. Seu semblante ficou diferente, ele ficou com um olhar horrível e do nada ele deu um tapa na mãe dela, sem motivo algum. E a velha mãe dele caiu na gargalhada ao ver a cena. A mãe dela, obviamente, não ia ficar mais ali, pegou a menina no colo e saiu de lá. Depois de uns dias, o pai dela voltou para casa pedindo desculpas. Eles ficaram um tempo sem se falar, mas no fim acabou que voltaram tudo ao normal. Passaram-se mais alguns anos e os pais dela resolveram sair do aluguel e compraram uma casa, que é onde ela mora até hoje. Compraram uma casa no interior de São Paulo. Se mudaram em 2002, ela tinha entre 13 e 4 anos de idade. Tudo ia bem. Quando, sem mais nem menos, o pai dela vira para a mãe dela e fala que vai embora de casa. Foi embora de casa. A mãe dela ficou arrasada, sem entender. Estava tudo indo muito bem. Bom, aí em 2004 saiu o divórcio. A mãe dela estava péssima, com uma criança de 4 anos de idade para criar, para cuidar sozinha. E aí ela resolveu frequentar uma igreja evangélica e lá conheceu pessoas muito boas. E depois de um tempo frequentando a igreja, ela estava andando na rua quando uma mulher que ela nunca viu na vida parou ela e disse: "Fizeram um trabalho para você cair em depressão e ficar de cama. Querem tirar tudo de você, inclusive a guarda da sua filha." A mãe dela ficou mega assustada. Ela não conhecia aquela mulher, nunca tinha visto aquela mulher na vida. Por fim, a mulher terminou falando: "Mas tudo isso que lhe fizeram de ruim vai voltar para a pessoa. Tudo vai voltar para quem fez. Fique tranquila, porque Deus nunca vai te deixar desamparada." A mãe dela caiu no choro e só disse amém. Bom, com o tempo, a moça que nos conta esse relato diz que foi crescendo e passou a visitar o pai pelo menos um final de semana no mês, pois foi o que o juiz determinou
quando houve o divórcio. Ela diz que nunca gostou da avó paterna dela, de verdade. Desde que nasceu, ela nunca gostou de ir na casa dela. Ela se sentia incomodada e toda vez que ela ia, a avó dela tentava fazer a cabeça dela para ela deixar a mãe e ir morar com ela e com o pai dela, com a avó e com o pai. Mas ela conta que nunca deu bola, ela ia lá para ver o pai dela. Mas diz que infelizmente o pai dela foi se tornando uma pessoa péssima. Com o tempo, morando com a velha, até hoje ele fala coisas absurdas da mãe dela. Fala que a mãe dela é uma vagabunda, que ele saiu de casa porque ela o traía. Tudo mentira, mas tudo de ruim que ele fala volta para ele. E as pessoas descobrem que tudo que ele fala é mentira. Enfim, passaram-se mais alguns anos, a mãe dela se reergueu, estava e está ainda se mantendo sozinha. E em meados de 2010, a mãe do pai dela, ou seja, a avó da moça que nos conta esse relato, foi diagnosticada com problema nos rins. E daí só foi piorando. Resumindo, ela morreu, definhando aos poucos numa cama. Ou seja, todo o trabalho que ela fez para a mãe dela voltou para ela. Bom, hoje ela procura não guardar rancor do pai dela, embora seja difícil. Hoje ela tem 19 anos e agradece a todas as forças do bem que ajudaram a mãe dela a passar por esse obstáculo. Na verdade, ela tem pena do pai dela por ser uma pessoa tão fácil de manipular. Hoje ele tem outra família, porém ela não fala mais com o pai, mas espera que ele seja feliz. E diz que a velha deve estar sofrendo no inferno de tanta maldade que ela... Ela veio só para me conhecer? O moço que nos conta esse relato diz que isso não sai da cabeça dele e que isso aconteceu no dia 11 de setembro de 2018. E diz que antes de começar o relato em si, ele quer explicar aqui que ele é um cara muito quieto, ele é muito na dele e mesmo assim diz que as pessoas teimam em se aproximar dele, em querer fazer amizade. Ele conta que não precisa fazer nada para fazer amigos. Ele simplesmente tá na dele, as pessoas chegam, faz amizade. Ele confessa até que nem sabe como chegar numa menina, porque todas as vezes que ele namorou, sempre elas chegavam até ele. Ele não fazia nada. Ele ainda confessa que é um cara bem estranho, bem assim peculiar, tanto visualmente quanto assim de personalidade, porque ele é muito sério e ele não vê assim o porquê de atrair tantas pessoas assim para ele. Ele realmente não entende porque as pessoas se aproximam, sendo que ele é assim meio estranho. Ele diz ainda que é do tipo que tem que ver para crer, que não tem nenhuma proximidade com nenhuma religião ou coisa do tipo, nem mesmo tanta afinidade com o paranormal, mas que, como o irmão dele diz, desde pequeno, que diz que ele é uma vítima do paranormal. Então, no dia 11 de setembro, ele estava dormindo quando, de madrugada, acordou com a paralisia do sono. Mas estava tudo normal, ele não conseguia se mexer até que ele ouviu um oi, que era uma voz de mulher. E até que diz que era uma voz meio que conhecida, parecia que ele conhecia aquela voz. E ele disse que talvez até conhecesse de quem era a voz, talvez conhecesse a pessoa de vista, não sei, mas a voz era familiar, mas ele não sabia dizer ao certo de quem era. E ele só respondeu: quem é que tá aqui? Mas ele não conseguia mexer a boca, ele respondeu isso assim em pensamento. E de repente apareceu um vulto em cima dele. Era uma garota. Ele disse que era, só que era assim, era tudo escuro, era uma sombra, como se fosse uma sombra, mas ele podia ver o cabelo, tipo Chanel, assim, era um cabelo curto, acima do ombro, Chanel. E diz que a moça segurou no rosto dele e estava com o rosto dela bem perto do rosto dele também, assim, mas mesmo tão perto ele não podia ver nada, ele só via aquela sombra. E por algum motivo ele não sentia medo, nem desespero, nada, parecia que era uma coisa normal. E ela disse novamente, oi. E ele disse que essa forma dela dizer oi, a forma que ela segurava o rosto dele, que ela estava ali, era como se ela estivesse maravilhada em estar vendo ele, como se ela sempre quisesse vê-lo. E essa estava sendo a oportunidade, sabe? E aí rapidamente ele conseguiu mexer a boca e perguntou, quem é você? Só que aí ela sumiu de cima dele. E ele perguntou de novo, quem é que tá aí? E aí ela disse, gire a mesa.
Aí ele não entendeu se ela disse se gire a mesa era o nome dela ou se ela disse gire a mesa, tipo vire a mesa, sabe? E ele disse que a única mesa que ele tinha ali era a mesinha do computador, mas ele estava paralisado, ele não conseguia se mexer. Como que ele ia girar a mesa do PC? Então ele simplesmente inclinou a cabeça assim para que a visão dele girasse a mesa, entendeu? Assim, ó, para ficar meio que de ponta cabeça. E quando ele fez isso, ele viu algo que ele não sabe dizer exatamente o que era ou o que queria. E ele viu aquela garota ali, ó, inteira, de corpo inteiro, na frente da mesinha do computador. Só que viu toda a silhueta ali, só que ela era de sombra. Ela estava ali, de corpo inteiro, olhando para ele, e ele disse que ela parecia não usar roupas, parecia que não tinha roupas, tinha um corpo um tanto atraente, mas ele via só a silhueta. E as pontas do cabelo mexiam constantemente, acho que como se tivesse um vento nela, assim, tipo Beyoncé, sabe? E dessa vez ele pôde ver até os seus olhos. O branco do olho se destacava naquele escuro e a íris dela era bem azul e parece que brilhava no escuro. E aí ela abriu um sorriso que mesmo no escuro dava para ver assim os dentes brancos dela. E mesmo nessa hora ele não sentia medo, nem pavor, nem nada. Ele só sentia tipo curiosidade. E na hora que ela sorriu para ele, ela simplesmente disse: "Eu vim da escuridão." E aí ela sumiu. E na hora que ela sumiu, ele pôde se mexer novamente. E aí quando ele foi levantar da cama, ele percebeu que os 2 gatos dele estavam ali parados, olhando para a mesinha do computador, para a escrivaninha. Os gatos não se mexiam, eles estavam ali estáticos, olhando para a mesinha. Mas ele conta que ele não via nada ali, mas os gatos não saíam, parecia que eles estavam vendo alguma coisa. Os gatos ficaram ali cerca de 5 minutos e ele sem entender nada. Os gatos não saíam de jeito nenhum dali, até que ele foi lá, deu uma mexida na ração dos gatinhos. Aí a hora que mexeu a sacola de ração, aí os gatinhos saíram e foram atrás da ração. E para finalizar, ele não sabe quem era aquela moça e o que queria com ele. É um mistério. O palhaço que cantava nos pés da cama. O moço que nos conta esse relato disse que isso aconteceu com a irmã dele. E ele conta que a família dele é grande, tanto do lado do pai quanto do lado da mãe. E todo mundo já presenciou pelo menos uma vez alguma coisa de sobrenatural ou estranha. Mas muitos preferem guardar isso para si. Porém, quando se reúnem, vira e mexe, sai uma história dessas. E a irmã dele sempre conta essa história que aconteceu com ela quando ela tinha entre 4 e 5 anos de idade. A época do ocorrido foi em torno dos anos 80. Nessa época ele conta que nem era nascido ainda. E era em torno de 5h30, 6 horas da manhã, a irmã dele estava dormindo quando acordou de repente, assim, num susto. E se sentiu assustada, né? Acordou de repente, assustada, lembra que ouviu barulho de passarinho cantando. Então ela viu assim que já estava amanhecendo, mas ainda não estava bem claro. Sabe quando o sol está começando a querer nascer? E nesse instante ela olhou para os pés da cama. E aí ela viu ali um palhaço debruçado nos pés da cama dela, deitado ali, debruçado, olhando para ela. E aí de repente ele começou a cantar e virar a cabeça. Um palhaço cantando e virando a cabeça, olhando para ela. E ela ficou ali olhando para ele, meio que hipnotizada por ele. E ela conta que por não estar bem claro ainda o dia, ela não conseguiu ver muitos detalhes do rosto, de mais coisas ali. Ela disse que não sentiu medo, porque disse que o palhaço não era assim tão assustador. E ele ainda cantava uma música infantil, uma música de criança, e olhava fixamente para ela, mexendo a cabeça. Meu, se isso não é assustador, eu não sei o que é. Mas aí o palhaço saiu do quarto, cantando ainda, porque a porta do quarto ficava sempre aberta. E ele saiu andando do quarto e cantando e disse que ele tinha a altura de uma criança.
E a irmã dele ouviu a cantoria do palhaço passando pela casa, indo para a cozinha e saindo pela porta do quintal, pela porta da cozinha. E ela foi atrás, ela saiu atrás do palhaço, mas quando chegou lá fora não tinha mais nada. Ainda ficou olhando para o quintal, para o meio da horta, para as árvores que tinha ali, mas não viu mais nada. Diz que só lembrava de ver o sol assim, que estava começando a nascer no horizonte, sabe, o dia amanhecendo. Nisso o pai dela chegou, que tinha acabado de acordar para começar mais um dia de trabalho, e estranhou, né? E perguntou para ela o que ela estava fazendo ali naquele horário com a porta do quintal aberta, né? Olhando ali para o quintal. E ela contou tudo ali para o pai dela como uma pura criança faz, mas o pai riu e ainda brincou com ela. Em outras palavras, ele disse que era tudo imaginação de criança. E pegou ela, levou de volta para o quarto e disse que era para ela voltar a dormir. E aí ela dormiu e nunca mais viu o tal palhaço. Entre sonhos e um banheiro de escola. Vamos ver do que se trata isso. Olá, Ana, enviando meu segundo relato para vocês. Sou o fulano e no relato não serão citados nomes. Muito bem. Esse relato remonta à época da minha primeira escola, na qual estudei entre 1997 e 2005. Roliça. O ano era 2001 e eu estava na terceira série do Fundamental. Fundamental, isso. Eu estava na terceira série do Fundamental. O relato, a meu ver, é assustador e foi uma época com uma fusão entre sonhos e visões terríveis em minha escola. Imagino que aqueles que esperam relatos assustadores irão gostar. Eu sempre fui um menino com a mediunidade latente e muito potente. Eu enxergava, eu ouvia, falava e pressentia. Enfim, não era um atributo muito interessante para se ter, principalmente dentro de uma escola de igreja e muito antiga, cheia de corredores e espaços cabreiros. Na minha escola havia um espaço, tipo um salão, tinha um palquinho para as peças de escola e era um lugar que de vez em quando tinha aulas especiais que juntavam várias turmas. Nesse local tem um banheiro e esse banheiro é sinistro. É unissex e tinha sido reformado há pouco tempo. Sempre foi o lugar dos calafrios, dos ventos sem explicação, dos barulhos, e é lá que vai acontecer a minha experiência. Eu fazia capoeira no período da tarde e as aulas aconteciam no salão. Depois de um dia de treino, fui ao banheiro me trocar. Levantei meu rosto na pia e já tinha retirado a camisa, que estava encharcada de suor. Foi quando eu tive aquela sensação de não estar sozinho, sabe? E virei, olhando para todos os lados, e não vi nada. O medo que eu sentia com coisas espirituais era muito grande. Então logo me apurei e fui saindo do banheiro. Não queria ficar muito tempo ali dentro. Roliça, sossega, eu tô trancada aqui no quarto. O Matheus fechou para as crianças não virem, ele fechou pelo lado de fora. E agora nem que eu queira abrir para a Roliça eu consigo. E ela está aqui, né, me enchendo da paciência. Sossega, Roliça, fica quietinha, deita, aproveita o momento, dorme, tá tarde. Não, eu quero sair. Se eu tô fora, eu quero entrar. Se tô dentro, eu quero sair, né? Bom, o medo que eu sentia com coisas espirituais era muito grande, então logo me apurei e fui saindo do banheiro. Eu não queria ficar muito tempo ali dentro. No momento que eu estava saindo do banheiro, vi uma movimentação lá dentro. Me virei e tinha uma pessoa lá, perto da janela, que era virada para o pátio da escola. Eu fiquei parado, olhando e esperando alguma coisa acontecer. Era uma menina que não virou para me olhar e se movimentou para um espaço que só tinha um ralo no chão. O canto era um lugar que não dava para ver da porta. Eu teria que entrar de novo e ver o que estava acontecendo. E é claro que eu fui embora. Eu não sou obrigada a lidar com fantasmas, sem saber lidar na época.
e cansado, né? Além de tudo. Saí correndo e fiquei lá fora, esperando a minha mãe chegar e me levar para casa. Eu contei para ela e ela me acalmou. Falou que às vezes os espíritos ficam perdidos ou ficam em alguns lugares que foram marcantes na vida deles. Não precisava ter medo. Os dias se passaram e eu evitava o banheiro. Quando ia me trocar, eu corria para um banheiro em outro corredor, só para não ficar sozinho naquele banheiro novamente. E assim foi indo, e acabei deixando de lado. As semanas passavam, tudo tranquilo, até eu ter o primeiro pesadelo. No pesadelo, eu estava na escola, no pátio. Eu era a única pessoa lá, e eu sabia que tinha que buscar alguma coisa na minha sala de aula, que ficava no segundo andar do prédio e mesmo andar do salão. Eu entrei no prédio e tomei o rumo das escadas. Aqui a coisa já ficou terrível. No sonho tinha uma estátua grande de Nossa Senhora ao lado da escada. Quando eu cheguei perto, a estátua toda se movia, me olhava e fazia uma cara grotesca. Arregalava os olhos, sim, a estátua, e fazia um sorriso medonho. A estátua era em bronze e fazia um barulho quando se movimentava. Eu passei voando, pulando de 3 em 3 degraus, até chegar no outro andar. O corredor que daria para as salas de aula não existia. Era uma parede maciça, e o único caminho para seguir era o que passava do lado do maldito banheiro. Eu calculei a situação. Para baixo tinha uma estátua miserável e ali ia ter aquela menina. Na hora, a menina me pareceu uma melhor escolha. Andei devagar, bem devagar mesmo, já esperando que algo ia pular a porta fora, ou uma cabeça ia sair dali, mas nada aconteceu. Eu segui e olhei para dentro, mas não dava para ver nada, era um breu absoluto. Eu continuei caminhando até ouvir um gemido. Olhei para trás e lá estava ela, olhando para mim pelo canto da porta. Um olho esbranquiçado e aparência bem magra. Corri igual um louco, desci por uma escada que só as irmãs da escola utilizavam e acabei saindo em um portão interno. Ouvi que ela também estava descendo as escadas e os arrepios foram tão fortes que eu acordei. Dei graças a Deus. Estava completamente suado, mesmo estando muito frio. Despertei 20 minutos antes do horário para minha mãe levantar e nos preparar, a mim e ao meu irmão, para a escola. Logicamente, dei uma de louco, que estava com muita dor no corpo e não queria ir para a aula. Como era sexta e a minha mãe viu que algo estava estranho, decidiu me deixar dormindo mesmo. Aquele sonho trouxe à tona todo o medo e os sentimentos de que algo iria acontecer. E fiquei o final de semana inteiro pensando no sonho e naquele banheiro. Fiquei só tranquilo de saber que não tinha estátua nenhuma, aquela medonha, porque se tivesse, eu seguramente iria tomar outros caminhos para chegar até a sala de aula. O final de semana passou voando, e quando percebi já estava entrando na escola de novo. Tentei não pensar naquelas coisas e novamente foi assim por algumas semanas. Tudo tranquilo, sem ver nada ou ter pesadelos. Mas tudo que é bom termina. A minha sorte acabou no dia que tive que devolver alguns livros para a biblioteca da escola. E onde é que fica a biblioteca, Ana? Claro, no final do corredor. O mesmo corredor que passa pela frente do banheiro. Eu tentei ser corajoso. Saí da sala com os livros nos braços e já perdi a coragem. Exatamente na frente do banheiro, a luz estava queimada e só voltava a funcionar na frente da biblioteca. Eu fui ligeiro o mais rápido possível e fechando os olhos ao passar pelo local. De início deu tudo certo, entreguei tudo e tinha que voltar. Como não tinha acontecido nada, fiquei mais tranquilo e voltei despreocupado, até ver a porta do banheiro abrindo lentamente. Como se uma brisa estivesse abrindo devagar a porta. E pensei, vou antes que essa porta abra, certeza que a menina tá lá dentro.
Eu dei 2 passos e não foi. Eu dei 2 passos e não foi vulto, sombra, sensação, nem nada. A menina estava ali, parada na porta e me olhando, só que estava deitada no chão, esticando o braço para fora do banheiro. Eu não conseguia acreditar, eu dei um pulo, acreditando que passaria voando pela porta, mas calculei mal a distância e caí com as pernas bem na frente da menina, que agarrou minha perna esquerda. Que agarrou minha perna esquerda. Ana, eu quase me mijei. Eu dei uma cambalhota, isso mesmo. Eu senti a mão soltar da perna e rolei pelo chão, virei para trás e não tinha nada ali. Eu corri e senti o xixi começando a sair. Eu não pensei 2 vezes, abaixei as calças e fiz xixi no corredor mesmo, antes que fizesse nas calças. Não poderia voltar com as calças molhadas para a sala de aula. Todos iam tirar sarro de mim. Eu não contei para ninguém e prometi que nunca mais passaria naquele lugar. Tudo isso aconteceu na primeira metade do ano. E depois dessa experiência, não aconteceu mais nada. E eu fiquei aliviado. Talvez a coisa tenha descoberto que não conseguiria me pegar e então se recolheu para atormentar outra pessoa. O segundo semestre do ano se estendeu com tranquilidade. Lembro da comemoração de Dia das Mães e que foi feita no salão. O segundo semestre, comemoração do Dia das Mães, é no primeiro, não é? Bom, quando chegamos em casa, a minha mãe falou que foi no banheiro e que era assombrado mesmo. Se sentiu vigiada e escutava uns barulhos estranhos. Eu falei que não estava louco e acabei contando o que tinha acontecido. Foi daqueles momentos de libertação, sabe? Contar tudo e saber que eles entenderiam. Alguns dias se passaram e tive o último pesadelo, e o mais pesado. Estava eu novamente na escola, no mesmo lugar do primeiro sonho. Fiz o caminho habitual para a sala e lá estava a estátua, se mexendo e me olhando. Me encostei na parede, fui subindo e fiz bem, porque a estátua se esticou e quase conseguiu encostar em mim. Cheguei no segundo andar e novidade! O caminho para as salas não estava mais fechado pela parede. Pude avançar e seguir em direção à minha sala de aula. Quem me dera se não tivesse corredor nenhum. Assim que comecei a alcançar as portas da sala, ouvi um barulho e olhei para trás. O caminho pelo qual eu tinha entrado estava fechado por uma parede. Só me restava ir às salas mesmo. Quando olhei para o corredor na minha frente, 3 portas abriram. Da mais próxima de mim saiu um homem de terno e chapéu, muito pálido, e que parou assim que passou da porta. No final do corredor saiu um homem com a boca costurada e usava uma espécie de camisa de força. Olhava diretamente para mim e dos olhos escorriam lágrimas. Mas o rosto não era de sofrimento, era de ira. E todos os pelos do meu corpo pareciam ter se levantado. Da terceira sala saiu um homem, careca e sem camisa, o corpo com os músculos muito desenvolvidos. Esse último homem tinha veias pretas que corriam pelos seus braços e quando abriu os olhos eles eram vermelhos. Não completamente, apenas a íris era vermelha. A presença dele era opressora, emanavam tudo que era ruim e automaticamente eu comecei a chorar e andar para trás. Só que logo estava na parede que se fechou e não tinha como fugir. O homem careca começou a abrir lentamente a boca e um som medonho saía dela. Parecia um grito de mulher, mas daqueles bem estridentes. Fiquei em total desespero, não tinha como fugir, não teria como lutar, e eles tinham a aparência do próprio mal. Nesse momento, ao longe, pude ouvir um som de batuque. Inicialmente, o som era baixo e lento, mas conforme se aproximava, ficava mais rápido e mais potente. Foi então que ouvi um grito que eu já tinha ouvido no terreiro da minha família.
Sabe aqueles gritos de caboclo? Kiô, não sei como que é. Então, depois disso, passou assobiando por mim 3 flechas. É isso? Que acertaram uma em cada homem. E eles saíram, foram voando parede afora. Eu tentei virar para ver quem estava atrás de mim, mas antes de conseguir fazer isso, um braço imenso passou do meu lado, sem brincadeira. Era da grossura de um tronco de árvore e me puxou com força. Acordei quase caindo da cama. Demorei algum tempo deitado na cama até me recuperar desse sonho. Foi um sonho que parece que encerrou o ciclo que eu estava, sabe? Depois daquilo, nunca mais vi nada ou senti algo dentro da escola. Quando era muito pequeno, mesmo a minha família tendo o nosso terreiro de umbanda, a minha mãe achou melhor me manter afastado no período da infância. Antes de nascer, foi avisado que o filho que ela ia carregar, eu, tinha uma missão muito grande dentro do nosso terreiro e seria minha função um dia chefiar a nossa casa. E a minha mãe queria que eu tivesse uma infância normal. Me levava apenas em dias de comemoração. Muitos anos depois, conversei com a entidade da minha avó materna e um dos chefes, até hoje, da corrente, e ele me lembrou desse sonho, sendo que não tinha contado o sonho para ninguém. E ele me lembrou desse sonho, falando que foi interessante o lugar o qual ele tinha me encontrado, que foi ele que me protegeu e me retirou daquele lugar. Falou que, infelizmente, o lugar, a escola, era muito habitada por espíritos perdidos, mas que a menina que eu vi tinha sido encaminhada e tinha encontrado o caminho da luz. Ai, eu fiquei tão feliz e agradeci profundamente. É isso. Esse relato ficou um pouco grande, mas para fazer sentido, eu precisava passar por todos esses detalhes. Assim que possível, mandarei outros. Um beijo para você, Ana. Muito obrigada por ler esse relato e tchau! Agora tem mais uma coisa aqui, vamos ver. Se quiser ler, pode ler em vídeo aqui também. É uma explicação bem breve sobre outro relato meu que você já leu. Vixe, agora qual é? Ah, tá. Você já leu um relato meu intitulado Sem Saída do Cemitério. Ah, o que eu falei que parecia o meu sonho, né? Que eu também já sonhei muito assim. Bom, não sei se lembra, acho que eu lembro mais ou menos. No relato, teve uma passagem que mesmo durante o dia eu não encontrava... mesmo durante o dia eu não encontrava ninguém e não encontrava a saída do cemitério. Esqueci de dar a explicação que me foi dada do como e por que isso aconteceu. Me foi dada essa explicação. Quando uma pessoa está desequilibrada em sua mediunidade ou na parte emocional e energética, ela se transforma em um alvo fácil para forças que não são positivas. As ações podem ser variadas, e uma das possibilidades é a confusão em tempo e espaço. Até mesmo ao ponto em que a pessoa sabe que teria de ter uma porta diante dela e mesmo assim não consegue encontrá-la. E então, essa experiência de não encontrar ninguém e não encontrar as saídas foi devido a uma influência espiritual sobre você. Essa foi a explicação que ele teve. Manda essa explicação porque hoje em dia, qualquer experiência esquisita acaba se transformando em 7 além. E o mundo espiritual é muito mais complexo e cheio de variantes. Agradeço novamente. Beijos. Um beijo para você. Muito obrigada pelo seu relato e pela sua explicação. Então, pode haver também esse negócio, nem tudo é outra dimensão. Pode ser uma influência espiritual dentro da nossa cabeça, seria isso? Que nos causa confusão mental. A influência espiritual nos causa confusão mental e faz a gente achar que está perdido no lugar, sendo que, na verdade, não é o local que mudou, mas a nossa cabeça que não consegue enxergar, é isso? Isso explicaria quando a gente toma um perdido na mata, que a gente fala que o curupira faz a gente se perder, ou que teve um outro relato que eles entraram numa mata e disseram que era para
tinha que especificar quantos pedaços de madeira você ia tirar de lá de dentro, aí eles não especificaram ou deram uma zoada, e dentro daquela mata eles ficaram perdidos por horas, sendo que em minutos era possível sair dali, né? Todas esses casos, não todos, mas muitos talvez, então, desses casos, possa ser explicado por isso. Quando a gente está desequilibrado emocional, energeticamente, pode ter uma influência espiritual aqui por forças não positivas, por forças negativas, e aí eles vão fazer essa confusão na nossa cabeça. Nem tudo é sete além, né? Bom, obrigada, muito obrigada pela explicação, muito obrigada pelo relato. Pelo amor de Deus, eu tinha pesadelos com a minha escola também. Lendo isso, eu lembrei muito da minha escola, porque eu tinha pesadelos onde eu andava na minha escola. Eu entrava numa portinha que tinha embaixo da escada, e essa portinha tinha uma outra escada que era iluminada de vermelho lá embaixo. E eu descia por essa escada e chegava num lugar, tipo um porão, mas ele era bem grande, era tipo um calabouço, assim, de pedra, e aí eu ia passando por algumas figuras ali, uma velha muito feia sentada num banco, que o banco tinha, os pés dos bancos eram vivos, assim, era tipo bichos que se mexiam, e eu ia andando por lá até o fim disso era encontrar um açougueiro lá no fim, um homem vermelho, assim, que ele tinha era tipo um açougueiro, alguma coisa assim. E aí o sonho acabava, eu não fugia, não acontecia nada, chegava ali naquilo. E eu cheguei a sonhar com isso, com o mesmo sonho, chegar nessa portinha debaixo da escada da escola, descer toda essa cena, a velha sentada no banco e não sei o que, para passar até chegar no açougueiro lá. Umas 3 vezes eu tive esse sonho. Não 3 vezes seguidas, mas 3 vezes o mesmo sonho, sei lá. Uma diferença de semanas, meses, talvez. Mas me lembrei muito disso. Escolas assombradas. Então o negócio pode ser a escola mesmo, que, né? Ei, credo. Uma voz amaldiçoou a minha mãe pelo rádio. Vamos ver. Oi, Ana, oi, pessoal. Primeiramente, adoro os relatos. Sempre assisto vocês enquanto edito fotos. Sou fotógrafa. Os nomes já estão trocados, então vamos ao meu relato. Me chamo Fulana e nasci em São Paulo. Mudamos para o Paraná, em uma cidade chamada Campo Largo, quando eu tinha 5 anos. E isso já faz mais de 20 anos. Éramos em 3 irmãos na época. Meu irmão mais velho tinha 9 anos, eu tinha 5 e o meu irmão mais novo tinha 3 anos. Quando mudamos para lá, passamos muito aperto, muitas dificuldades. Mudamos para uma casa muito feia, praticamente abandonada. Me lembro que o mato estava tão alto que me cobria quase o corpo todo. Pelo menos 1 metro de mato tinha ali. Tinha muita, mas muita aranha também. O quintal era enorme. Na entrada, próximo à porta, tinha 4 pedras bem grandes e meio arredondadas que gostávamos muito de subir para brincar. A casinha era bem no meio do terreno. Nos fundos tinha um poço desativado, estranho, um pé de pêssego e um de goiaba. Meu pai capinou, limpou todo o terreno e nos mudamos. Essa casa era estranha. Acontecia coisas meio sem explicação por lá. Por exemplo, as fotos que tiramos lá são todas embaçadas, sobrepostas, como se tivesse 2 fotos em uma só. E essas fotos são da época em que fotos não eram digitais. Nós a temos até hoje. Tínhamos uma tia, irmã mais nova da minha mãe, que já morava ali e que nos deu um apoio. A minha família, principalmente minha mãe, sempre foi muito religiosa, uma mulher muito guerreira, forte. Já tinha alguns problemas com meu pai, sendo alcoólatra, mas tinha muita fé mesmo. Passado alguns meses que morávamos lá,
a vida começando a se encaixar, uma tia minha, outra irmã da minha mãe, quis se mudar para o Paraná também. Essa minha tia é considerada a ovelha negra da família, encrenqueira, invejosa e de energia péssima, pesada. A maledite em pessoa. Ela atrapalha a vida de todos por onde passa e o prazer dela é criar contenda. Parece mentira, mas é cada horror que ela já criou. Quando a minha mãe era criança, ela detonava com a minha mãe, chegando até mesmo a quebrar os dentes da frente dela aos 13 anos, jogando uma lata de figo em conserva na sua boca. Isso ainda nem é nada. Ela se casou com um irmão do meu pai, engravidou 3 vezes, que a minha mãe engravidou com diferença de 2 ou 3 meses depois. Ela queria ser a minha mãe. Ela estava sempre por perto ali, casou com o irmão do marido dela. A sua mãe engravidava, ela engravidava em seguida, engravidava em seguida, isso daí. Bom, minha mãe é extremamente boa de coração. Mesmo tendo pouco para nós, hospedou a família da minha tia em casa, com o meu tio e 3 filhos. Algum tempo até que... hospedou em casa, né? Algum tempo até que ela encontrasse um lugar para morar. Eles mudaram bem próximos. E a vida seguiu. Minha mãe adorava fazer limpeza da casa, ouvindo fitas com hinos, músicas de igreja, e cantava bem alto, alegremente, toda manhã. Ainda faz isso, só que com CD. Certo dia, ela estava lavando roupa nos fundos, e eu e meus irmãos estávamos na frente da casa, brincando, entretidos. De repente, ouvimos um grito muito agudo, muito alto e aparentemente de muito medo. Eu, mesmo com 5 anos, pensei várias coisas, enquanto corria junto com os meus irmãos para acudi-la. Dentre as coisas que pensei, foi tipo, ela tomou um choque muito forte no tanquinho de lavar roupa, porque acontecia às vezes isso. Ou uma aranha, porque nessa casa tinha uma infestação delas. Ai, credo! Ou algum sapo, sei lá, minha mãe tem trauma de infância com sapos, enfim. Chegamos lá e ela estava pálida, com as mãos na cabeça, muito assustada. Me lembro de nunca ter visto a minha mãe daquela forma e não vi mais até hoje. Meu irmão mais velho perguntou o que houve e ela não conseguia falar muito bem as coisas. Estávamos todos muito assustados e ela não falava logo o que aconteceu. Até que por fim nos contou que uma voz havia falado com ela pelo rádio. Eu fiquei confusa o dia todo, mas quando meu pai chegou do trabalho, ela explicou tudo para ele e eu consigo lembrar de cada detalhe. Me sentei na mesa da cozinha por estar com medo de ficar no chão. Eles pegaram o toca-fitas e colocaram em cima da mesa, pertinho de mim. Minha mãe contou que estava ouvindo uma fita com os hinos da igreja e a fita pareceu enroscar. Nisso, ela foi se aproximando rapidamente do toca-fitas para arrumar. Mas o que era hino da igreja começou a virar um emaranhado de vozes, como se fossem vozes inteligíveis, né? Não dava para entender direito falando. Era enrolado. Nisso ela congelou e a voz ficou clara e assustadora por completo. Ela conta que era uma voz muito grave, uma voz distorcida mesmo assim, e falou calmamente em alto e bom som. Maria, eu vou destruir você. Você vai sofrer e vai chorar muito. E tudo isso com algumas risadas bem amedrontadoras no meio. Quiseram crer se tratar de uma brincadeira péssima da minha tia maledite, mas algo dizia que era mais do que isso. Meu pai chegou e ele, após ouvir tudo o que ela disse, meio incrédulo, ouviu a fita novamente. Tudo isso no meio da cozinha, tá? E me lembro de tapar forte os ouvidos para não escutar absolutamente nada e a não ser a minha respiração ofegante. Ele ouviu e a voz
entrecortou o hino na mesma parte e falou tudo novamente. Eles desligaram o toca-fitas e fizeram uma oração, pedindo para que aquilo saísse dali, porque estava bem claro que aquilo não era do bem. Disseram durante a oração que iam tocar novamente e que, se fosse da vontade de Deus, que removesse aquelas palavras. Meu pai, após a oração, colocou de novo a fita e deu play. Tocou o hino. O pedaço em que a voz falava sumiu por completo e só se ouvia chiado, como uma estática de fundo. Logo em seguida, o hino normalmente. Ana, esse ocorrido mudou as nossas vidas por completo. A minha mãe passou a odiar aquele lugar. Nos mudamos e em outra casa ocorreu outra coisa bizarra. Meu pai viu muita coisa lá. Mãos com longuíssimas unhas passando por debaixo da porta. Uma mulher toda de vermelho. Um cachorro com uma cabeça de leão, como uma besta assustadora, em dias diferentes. Além de tudo, as dificuldades. Ficamos só 1 ano ali no Paraná e voltamos para São Paulo. Gente, depois você me manda esses outros relatos aí do cachorro com cabeça de leão, da mulher de vermelho, da unha debaixo da porta. Manda tudo, separadamente. No mesmo mês em que chegamos em São Paulo, o meu avô paterno teve um grave derrame. Nessa mesma semana, 3 dias após o meu aniversário de 7 anos, eu fui atropelada por um ônibus enquanto saíamos da igreja. Tiveram que amputar o meu braço. Um traumatismo craniano, coágulos no cérebro. Enquanto eu estava internada, meu avô faleceu. Meu pai voltou a beber, morando pequenos períodos em uma casa e sendo despejado. Moramos pequenos períodos em uma casa e sendo despejados por não podermos pagar o aluguel, passando aperto, dívidas, e após 3 anos e meio a esta desgraça total, a minha mãe engravidou de gêmeos, um menino e uma menina. Entrou em trabalho de parto com 6 meses, teve complicações. O menino nasceu com paralisia cerebral. A menina foi retirada ainda dentro da placenta, mas viva. 9 anos mais tarde, descobrimos que meu irmão, com paralisia cerebral, estava com câncer, diagnosticado no dia do seu aniversário. Essas são só algumas coisas. Se passaram 20 anos, desde então minha mãe luta cada dia, não tem paz. Diz calmamente que quando morrer será o dia mais feliz de sua vida e que não é para a gente chorar ou para nos entristecermos, pois a vida dela é muito difícil e que morrer será um alívio. Tenho ela como a pessoa mais forte deste mundo, Ana. Eu superei meu acidente, meu irmão é saudável agora, mas ela ter passado por todas essas dificuldades e passar ainda por tantas outras, me dói. Até hoje não sei o que aconteceu nesse dia da fita, eu só sei que mudou muito a prosperidade que tínhamos de antes disso. Eu penso que tenha sido a minha tia Maledite. Onde a minha mãe se muda, a minha tia Maledite se muda para perto, Ana. Minha tia perdeu os filhos. Todos saíram muito cedo de casa para morar com o pai ou sozinhos. Ela perdeu o marido para uma moça bem jovem e vive sozinha, uma vida muito triste também. Mas ela sempre está onde a minha mãe está, sugando a vida da minha mãe. Minha mãe não é ressentida com ela e disse que a perdoa, mas nós não gostamos nem um pouco da Maledite. Ana, obrigada por ler meu relato, abraços fortes, pessoal. Beleza. É um relato de Maledite, né? Não sabia, não tá no título, nada. Mas, enfim, foi um relato de Maledite aí num dia após. Credo, mas e essa mensagem aí no rádio? Credo. E realmente foi um aviso e não tem como quebrar isso. Vocês chegaram em algum lugar para tentar quebrar tudo isso?
Gente, será que isso foi mandado realmente? Olha essa mensagem que apareceu na fita. Isso me lembrou quando meu irmão gravou lá. Meu irmão não. Ele ouviu uma fita que o cara tinha gravado lá, umas músicas onde ele trabalhava. E quando ele foi escutar a fita, tinha a tal da mensagem lá do Astar Sheran, sei lá, falando do plano. E era uma voz grossa, enrolada também, mas aí era coisa de ET, sei lá, mas apareceu na fita do nada também. E aí isso daí também apareceu, mas disse o nome dela. Eu vou destruir você, você vai sofrer e vai chorar muito. Entre risadas. Ai, credo. Alguém já passou por algo parecido? Manda um relato pra gente. Bom, pessoal, esse foi o relato de hoje. Espero que tenham gostado. Assim, é interessante, não é nada legal, né? Não é nada legal. Mas foi um relato interessante. Mais um relato de Maledite. E deixem aí nos comentários, sempre com respeito, ok, pessoal? Tá? Assombrado que assombrado, por favor, respeite os outros. Uma sereia ajudou a minha irmãzinha? A moça que nos conta esse relato tem 16 anos e conta que no dia 24, ela e a família foram para a cidade de Ibirité, Minas Gerais, para passar o Natal na casa de uma tia-avó. Diz que foi uma festa que só, a mãe dela teve até que alugar uma van para levar todo mundo. E diz que após passar a véspera e a manhã de Natal na casa dessa tia-avó, eles voltaram para casa de tardezinha, no dia 25 mesmo. E como estava muito calor, dentro da van mesmo, os irmãos dela, a tia dela e um amigo da família falaram que já iam direto para uma piscina, nadar numa piscina que fica em frente à casa dela. Na verdade, é a piscina de um sítio que tem na frente da casa dela. Mas como ela estava muito cansada, ela já disse ali mesmo na van que ela não iria. Ela estava cansada e não ia. Diz que quando chegaram na casa dela, todo mundo já saiu correndo da van já para se trocar para ir direto para a piscina. Só que ela estava sentindo um aperto no peito. E aí ela pediu para a mãe dela para não deixar a irmãzinha dela de 4 anos ir na piscina, pois nem ela, a moça que nos conta esse relato, nem a mãe dela estariam lá na piscina para ficar de olho nela. Porque ela conta que sempre que eles vão em alguma piscina, alguma coisa do tipo, ela sempre entra com a irmãzinha dela de 4 anos, porque ela é a irmã mais velha e a mãe dela confia mais nela para ficar de olho na pequena. Só que a mãe dela, sem entender, já foi dizendo que se ela não quisesse ir, era problema dela, que ela não ia deixar a pequena sem se divertir na piscina só porque ela não queria ir. Bom, então ela disse que tomaria um banho e já iria deitar para dormir, porque estava muito cansada. Já de banho tomado, o padrasto dela chamou ela para que eles fossem dar uma olhada nos irmãos dela lá. E assim que chegaram, viram que a irmãzinha dela estava sozinha na piscina, sem ninguém de olho nela, na borda, assim, apoiada na borda da piscina. E aí ela decidiu que entraria na piscina para ficar de olho na irmãzinha, voltou para casa para trocar de roupa e depois de um tempo brincando na piscina, lá ela decidiu que ia sair. Afinal, o tempo também já estava fechando, já estava começando a ficar meio friozinho. Quando ela foi até a irmãzinha dela, que ainda estava dentro da piscina, na beirada, para chamar ela para sair junto com a moça que nos conta esse relato, a irmãzinha dela falou que era para ela dar espaço, porque senão ia atrapalhar a sereia de nadar. Mas como ela é criança, ela nem ligou muito porque ela falou, né? Ela deu espaço para tal sereia passar e continuou conversando com a irmã. E chamou ela para sair. Mas a irmãzinha dela insistiu, disse que ia ficar porque ela estava brincando com a sereia. Então a moça que nos conta esse relato chamou a outra irmã dela de 12 anos, que era para ela ficar de olho na menorzinha, porque ela ia sair. E ela disse que foi questão assim de 1 minuto, foi ela levantar, sair da piscina, enrolar a toalha no corpo e ela escutou a irmãzinha dela tossindo e brigando com a outra irmã dela, falando que tinha deixado ela se afogar. E a moça que nos conta esse relato, assustada, correu na hora e puxou ela para fora da piscina para tirar ela de lá. Só então que ela percebeu que a hora que ela tirou a irmãzinha da piscina, a irmãzinha ainda estava segurando na borda da piscina. E aí ela perguntou para a irmã de 12 anos se tinha visto a pequena se afogar. E ela disse que não, que só tinha colocado ela para fora da piscina e voltou para brincar com os outros.
E aí ela virou para a pequenininha e perguntou o que aconteceu. E ela disse: A Isa colocou eu pra fora, mas eu caí. Eu conseguia ver você e o papai lá de dentro. Mas aí a sereia me ajudou e colocou minha mãozinha na beirada de novo. A moça que nos conta esse relato diz que gelou. Ela confessa que ela é bem medrosa para esses assuntos sobrenaturais. Ela adora o canal, mas é medrosa. E diz que apesar dela ter 4 anos, ela acredita na irmã dela. Porque ela estava numa parte que sim, era rasa, mas ainda assim não dava pé para uma criança de 4 anos. Não tinha como ela cair na piscina e subir sozinha para segurar de volta na boca. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.